pessoal! Hoje nós vamos aprender a discutir e resolver sistemas lineares utilizando a matriz ampliada do sistema. Vejamos o teorema. Um sistema de m equações lineares e n incógnitas admite solução se e somente se o posto da matriz ampliada do sistema é igualzinho ao posto da matriz dos coeficientes. Lembrando que na matriz ampliada do sistema a gente constrói a matriz dos coeficientes e acrescenta uma coluna com os termos independentes. Isso se torna a matriz ampliada do sistema. Então, a gente já sabe, se quando a gente deixar essa matriz ampliada do sistema na forma escada, o posto da matriz ampliada for igualzinho ao posto da matriz dos coeficientes, então o sistema admite solução. Se for diferente, é porque o sistema não admite solução. Além disso, se esses postos coincidirem e for igualzinho ao número de incógnitas, o sistema admite uma única solução. Porém, se esses postos coincidirem, mas for menor do que o número de variáveis, então o sistema vai admitir infinitas soluções. E neste caso, a gente diz que o grau de liberdade do sistema é n menos p. Lembrando que n é o número de variáveis e p é o posto da matriz ampliada do sistema que coincide com o posto da matriz dos coeficientes, no caso que o sistema admite solução, certo? Esse grau de liberdade é porque são aquelas variáveis que vão poder percorrer todo o conjunto dos números reais. Então, elas são livres, né? As outras vão ser dadas em função destas. Vejamos alguns exercícios. O primeiro, a gente vai ter que resolver o sistema linear abaixo, utilizando a matriz ampliada do sistema. Então, vamos reescrever esse sistema na forma da matriz ampliada. Bom, aqui nós reescrevemos o nosso sistema na forma da matriz ampliada, lembrando que essas três primeiras colunas compõem a matriz dos coeficientes e essa última coluna é a matriz dos termos independentes do sistema. Então, qual é o nosso objetivo? Deixar essa matriz ampliada do sistema na forma escada. Então, a gente já sabe o que tem que fazer, né? Fazer aparecer muitos zeros, e fazer aquelas 4 condições de matriz na forma escada aparecerem, ou seja, cada linha não nula da matriz tem que ter o primeiro elemento diferente de 0 igual a 1, que é o pivô. Nas colunas em que aparecerem os pivôs, a gente tem que ter todos os outros elementos iguais a 0. Se tiver alguma linha nula, tem que ocorrer abaixo de todas as linhas não nulas. E o número de zeros precedendo cada pivô vai aumentando com o passar das linhas. Então, o que é que eu observei aqui primeiro? Eu observei aqui primeiro que se eu pegar a linha 3 na minha matriz ampliada e trocar por linha 3 menos L2, eu já vou fazer aparecer um zero nesta posição 3, 1. Lembrando que cada um pode escolher um ponto de partida diferente, mas no final vai ter a mesma forma escala da sua matriz ampliada, certo? Então, vamos lá. Vou trocar a linha 3 por L3 menos L2, então vai dar 1 menos 1, 0. 6 menos menos 1, 7. 3 menos 2, 1. 3 menos 2, 1. A linha 1 e a linha 2 só fiz repetir porque não fiz operação nenhuma. No próximo passo, eu escolhi mexer na linha 1. Por quê? Porque eu percebi que se eu fizesse linha 1 menos linha 3, eu ia obter o quê? 0 aqui e aqui nessa outra posição. Então, vamos lá. Trocando a linha 1 por L1 menos L3, então fica 1 menos 0, 1. 1 menos 7, menos 6. 1 menos 1, 0. E 1 menos 1, 0. As outras linhas só fiz repetir os valores. Não fiz nenhuma operação. No próximo passo, eu escolhi mexer na linha 2. Então, a linha 2 eu troquei por quem? Por linha 2 menos 2L3. Por quê? Porque eu percebi que eu poderia zerar os elementos que estão na posição 2, 3 e 2, 4. Vamos lá. Então, repito a linha 1 e a linha 3, e na linha 2 eu troco por linha 2 menos 2L3. Então, fica 1 menos 2 vezes 0, 1. Menos 1 menos 2 vezes 7 dá menos 15. 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. Tá aqui. No próximo passo, eu escolhi mexer novamente na linha 2. Por quê? Porque eu percebi o seguinte, que se eu troco a linha 2
por linha 2 menos L1, eu já obtenho 0 nesta posição 2, 1, certo? Então, vamos lá. Então, linha 2 menos 2L1, 1 menos 1, 0. Menos 15 menos 6, menos 15 mais 6, menos 9. 0 menos 0, 0. E 0 menos 0, 0. No próximo passo, eu escolhi pegar a linha 2 e multiplicar por menos 1/9. Para quê? Para fazer aparecer o pivô na linha 2, que o primeiro elemento, diferente de 0, de cada linha não nula, tem que ser igual a 1, né? Então, vamos lá. Então, como na linha 2 só tem um elemento diferente de 0, que é esse, multiplicando ele por menos 1/9 dá 1. Os restantes que são 0 dá 0. Continua sendo 0. Repeti a linha 1 e a linha 3. No próximo passo, eu fiz o quê? Eu troquei a linha 1 por linha 1 mais 6L2. Para quê? Para fazer já aparecer na primeira linha, ou melhor, na posição 1, 2, certo? Que é um dos elementos que aparece na coluna deste pivô, fazer ele se tornar 0. Então, vamos lá. Trocar L1 por L1 mais 6L2. Então, 1 mais 6 vezes 0, 1. Menos 6 mais 6 vezes 1, 0. 0 mais 6 vezes 0, 0. 0 mais 6 vezes 0, 0. Repetir as demais linhas. No próximo passo, só falta uma coisa, né? Que é zerar esse elemento da posição 3, 2. Por quê? Porque ele está na coluna em que aparece um pivô. Então, vou trocar L3 por L3 menos 7L2. Então, L3 menos 7L2, 0. L3 menos 7L2, 0. L3 menos 7L2, 1. L3 menos 7L2, 1. Então, essa matriz está na forma escada, pessoal? Sim, por quê? Observe, os pivôs apareceram aqui, aqui e aqui, né? Nas colunas que eles aparecem, todos os demais elementos são iguais a 0. Cada linha não nula tem o primeiro elemento diferente de 0 igual a 1. O número de 0 precedendo cada pivô vai aumentando com o passar das linhas e não apareceu nenhuma linha nula. E se aparecesse, deveria vir abaixo de todas essas linhas não nulas. Então, o que é que a gente pode perceber agora? Lembrando que essas três primeiras colunas formam a matriz dos coeficientes e a matriz completa forma a matriz ampliada do sistema. Então, quem seria o posto da matriz dos coeficientes? Daqui a gente percebe que a quantidade de linhas não nulas da matriz dos coeficientes é 3. Então, PC é igual a 3. Por outro lado, se eu olho para a matriz completa, que é a ampliada do sistema, quantas linhas não nulas eu tenho? 3 também. Então, PC é igual a PA, que é igual a 3. Quantas variáveis eu tenho no sistema? No meu sistema, eu tenho 3 variáveis, x, y e z. Então, PC é igual a PA, que é igual a N, que é igual a 3. Então, a gente sabe que, nesse caso, o sistema possui uma única solução. Sim, professor, e como eu faço para encontrar essa única solução? É só a gente voltar à notação de sistema. Daqui, lembre que é primeiro coeficiente vezes a primeira variável, mais o segundo coeficiente vezes a segunda variável, mais o terceiro coeficiente vezes a terceira variável, igual ao termo independente. Então, daqui da primeira linha, eu tiro o quê? Que 1 vezes x, que é x, é igual a 0. Da segunda linha, eu tiro o quê? Que 0 vezes x mais 1 vezes y, que é y, mais 0 vezes z, que é 0, é igual a 0. Da última linha, eu tiro 0 vezes x mais 0 vezes y mais 1 vezes z, que é z, é igual a 1. Então, quem é a solução do sistema? Coordenada x igual a 0, coordenada y igual a 0 e coordenada z igual a 1. Então, a tripla 0, 0, 1 é a única solução do sistema. Segundo exercício. Determine o valor de K para que o sistema admita solução. Então, esse K que aparece aqui no meu sistema, eu preciso descobrir o valor dele para que meu sistema admita solução. Só que a gente tem que ter em mente uma coisa. Qual condição que a gente precisa satisfazer para que o nosso sistema admita solução? Para ele admitir solução, basta o quê? Que PC seja igual a PA, ou seja, que o posto da matriz dos coeficientes coincida com o posto da matriz ampliada. Então, vamos lá. Então, eu vou reescrever meu sistema utilizando a matriz ampliada.
Então, tá aqui, né, menos 4, que é o coeficiente que está multiplicando x na primeira equação. 3, que é o coeficiente que está multiplicando y na segunda. E aqui 2, que é o termo independente da primeira equação. Na segunda linha, tenho 5, que é o coeficiente que multiplica x, menos 4, que é o coeficiente que multiplica y, e 0, que é o termo independente. Analogamente, eu tenho na terceira equação 2, que multiplica x, menos 1, que é o coeficiente que multiplica y, e k, que é o termo independente. Então, vamos operacionar o máximo que der para tentar forçar com que o posto da matriz dos coeficientes seja igualzinho ao posto da matriz ampliada e, assim, deixando o mais próximo possível da matriz na forma escada, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou operacionalizar aqui primeiro o seguinte, eu vou mexer na linha 1. Eu vou trocar a linha 1 por L1 mais linha 2. Por quê? Porque se eu fizer L1 mais linha 2, já aparece o pivô na primeira linha, na primeira posição, que é a posição 1, tá certo? Então, vamos lá. Menos 4 mais 5, 1. 3 menos 4 menos 1. 2 mais 0, 2. As demais linhas eu repito. No próximo passo, eu escolhi mexer na linha 3. Eu pensei assim, vou trocar a linha 3 por linha 3 menos 2L1 para fazer aparecer já um 0 na posição 3, 1, tá certo? Vamos lá. Então, L3 menos 2L1, 0. L3, que é menos 1, menos 2 vezes menos 1 dá 2. Então, 2 menos 1, 1. Tá aqui. L3, que é K, menos 2L1, então fica K menos 2 vezes 2, K menos 4. As demais linhas eu só fiz repetir. Próximo passo, eu escolhi mexer na linha 2. Eu pensei o seguinte, se eu fizer linha 2, trocar ela por linha 2 menos 5L1, então eu já faço aparecer um 0 nesta posição 2, 1, ok? Então, vamos lá. Linha 2 menos 5L1, 0. Linha 2, que é menos 4. Menos 5 menos 1 dá 5 menos 4, 1. Linha 2, que é 0, menos 5L1, menos 10. As demais linhas só fiz a repetição. No próximo passo, eu escolhi mexer na linha 3. Eu pensei assim, se eu fizer linha 3 menos L2, eu já faço aparecer um 0 nesta posição 3, 2. Então, vamos lá. L3 menos L2, 0. 1 menos 1, 0. K menos 4, menos 10 dá K mais 6. Tá aqui. No próximo passo, eu escolhi fazer o seguinte, trocar L1 por L1 mais L2. Para quê? Para fazer aparecer 0 na posição 1, 2. Então, vamos lá. L1 mais L2, 1. Menos 1 mais 1, 0. 2 menos 10, menos 8. E repetir as demais linhas. Agora, perceba. Na primeira linha, ela é não nula? Sim. Apareceu o pivô? Sim, que é 1. Primeiro elemento diferente de 0 da linha não nula. Na segunda linha, que também é não nula, o primeiro elemento diferente de 0 é 1? É. Nas colunas em que eles aparecem, a gente tem todos os demais elementos iguais a 0? Sim. O número de zeros que antecedem cada pivô vai aumentando com o passar da linha? Sim. A gente não sabe quem é K. O que a gente sabe é que a gente precisa forçar esse sistema a admitir solução. Então, a gente precisa que PC seja igual a PA, não é isso? Só que, veja, se por acaso K mais 6 fosse 0, a gente teria o seguinte, quem seria o posto da matriz dos coeficientes? 2, porque aí a gente sabe que a última linha da matriz dos coeficientes seria nula. Se K mais 6 fosse 0, então PC seria igual a PA. Ok, então o sistema admitiria solução. Se K mais 6 for diferente de 0, o que é que a gente teria? Que PC seria 2, porém PA seria quanto? 3. Então, para que o sistema admita a solução, a gente precisa o quê? Que PC seja igual a PA, que tem que ser igual a 2. Ou seja, a gente precisa o quê? Isso acontece se somente se K mais 6 for igual a 0. Mas isso equivale ao quê, pessoal? Isso equivale a K ser igual a menos 6. Então, o sistema vai possuir solução se somente se K for igual a menos 6. Ok? Vamos para o último exemplo. Eu quero resolver e discutir o sistema linear dado por essa forma, essas duas equações lineares, a 3 variáveis, x, y e z, e vamos ver o que a gente tem
para esse sistema, se ele é possível, se ele é impossível, se ele é possível determinado ou possível indeterminado. Então, vamos lá. Primeiro, eu escrevo a matriz ampliada do sistema. Então, 6 é quem multiplica x na primeira equação, 0 é quem multiplica y na primeira equação, 4 é quem multiplica z e 1 é o termo independente. Na segunda equação, eu tenho menos 9 multiplicando x, menos 3 multiplicando y, menos 6 multiplicando z e 0 é o termo independente. Então, vamos tentar deixar essa matriz na forma escada. Então, eu vou trocar a linha 1 por 1/6 de L1 para já fazer aparecer o pivô na primeira linha, ok? Então, vamos lá. Multiplicando a linha 1 por 1/6 fica 1, 1/6 vezes 0, 0, 1/6 vezes 4, 2/3, 1/6 vezes 1, 1/6. Aí, o que é que eu fiz no próximo passo? Eu troquei L2 por quem? Por L2 mais 9L1. Por quê, professora? Para fazer aparecer 0 na coluna em que apareceu o pivô da primeira linha, certo? Então, vamos lá. Vou trocar L2 por L2 mais 9L1, então fica menos 9 mais 9, 0. Menos 3 mais 9 vezes 0, menos 3. Menos 6 mais 9 vezes linha 1, que é 2/3. Simplificando aqui, eu tenho menos 6 mais 3 vezes 2, que é 6, que é igual a 0. L2 mais 9L1, então fica 0 mais 9 vezes 6, então simplificando vai sobrar 3/2. O que é que eu preciso fazer agora? Fazer aparecer o pivô na segunda linha. Então, para fazer aparecer o pivô, é só multiplicar ela por menos 1/3. Então, ficaria como? 0 vezes menos 1/3, 0. Menos 3 vezes menos 1/3, 1. 0 vezes menos 1/3, 0. 3/2 vezes menos 1/3, então fica quanto? 3/2 vezes menos 1/3. Simplificando, vai sobrar quem? Menos meio. Então, tá aqui. Então, chegamos na forma escada, pessoal? Sim. Ó, todas as linhas são não nulas, os pivôs estão aparecendo aqui e aqui. As colunas em que eles aparecem, todos os elementos são iguais a 0. O número de zeros precedendo eles está aumentando com o passar das linhas e não apareceu nenhuma linha nula. Pronto. Então, vamos discutir o sistema e resolvê-lo. Que seria a matriz dos coeficientes? Essa daqui. Essas 3 primeiras colunas formam a matriz dos coeficientes. E a ampliada é a matriz completa, né? Então, quem seria o oposto da matriz dos coeficientes? O número de linhas não nulas da matriz dos coeficientes na forma escada. Então, seria 2. Quem seria o oposto da matriz completa, que é a matriz ampliada do sistema? 2 também. Então, PC é igual a PA. Quantas incógnitas nós temos no nosso sistema? 3, x, y e z. Então, PC é igual a PA, que é 2, mas é menor do que o número de incógnitas. Então, a gente sabe o quê? Que esse sistema vai ser possível e indeterminado, ou seja, admite infinitas soluções. E quem é o grau de liberdade desse sistema? É 3 menos 2, que é o número de incógnitas menos o posto da matriz ampliada, que é igualzinho ao posto da matriz dos coeficientes. Então, o grau de liberdade é 1, então eu vou ter uma variável livre, podendo percorrer toda a reta, e as demais vão ser dadas em função dela, tá bom? Então, como é que eu resolvo? Aí, vamos lá, traduzir, né? O que é que isso aqui está dizendo na primeira linha? Está dizendo o seguinte, que 1 vezes x, que é x, mais 0 vezes y, que é 0, mais 2/3 vezes z, é igual a 1/6. Na segunda linha está dizendo o quê, pessoal? 0 vezes x, que é 0, mais 1 vezes y, mais 0 vezes z, que é 0, é igual a menos meio. Da primeira equação, eu tiro o quê? Que x é igual a 1/6 menos 2/3 vezes z. Então, daqui eu tiro o quê? Que as triplas que satisfazem o meu sistema são da forma x tem que ser 1/6 menos 2/3 de z, y a gente sabe que é menos meio, fixo, e o z percorre toda a reta. Então, meu conjunto de solução vai ser dado por essa expressão. Então, eu tenho infinitas soluções, né? Para cada valor de z real que eu substituo aqui na tripla, eu tenho uma solução do meu sistema. Então, pessoal, espero encontrá-los na próxima aula.